disseminar o conhecimento que tu recebe. Então, quando tu é um Blue Power, a gente sempre falou, quando idealizou junto, eu, Gabriel, Tony, que e tantas outras mãos que tiveram, né? Que esse curso é realmente para a gente fazer aquele colaborador modelo, aquela pessoa que vai crescer dentro do Grupo IVS. E a educação é uma coisa muito forte dentro do Grupo IVS. Então, meu amigo, se tu quer te tornar um Blue Power, não é que tu tenha a obrigação, tu tem o dever de disseminar o conhecimento que tu está recebendo nesse grupo e nesse treinamento. É chegar amanhã na loja, é conversar com todo mundo sobre a cultura IVS, que o Tony, como a gente falou, a gente trouxe só a nata de cada assunto para falar. Então, é impossível qualquer outra pessoa falar da cultura do IVS, além do cara que criou a cultura IVS, né? Então, assim, Tony, se tu me permitir, eu digo que esse pessoal que está aqui, ele não tem obrigação. Mais do que isso, ele tem o dever de multiplicar aqueles conhecimentos que aqui vão ser adquiridos. Então, esse é o meu recado. Aproveitem muito. Vai ser um caminho longo, tá? Mas vocês vão receber um diploma de peso, né? E tenho certeza que vai fazer a diferença na carreira profissional de vocês. Bom, então é isso, pessoal. Vamos iniciar a nossa aula, né? Lembrando que é um curso é, considerado um curso técnico, tá? Então, assim, nós vamos ter 2 encontros semanais, quarta-feira sim, quarta-feira não. Então, nosso próximo encontro será no dia 26. Vou compartilhar no grupo, imagino que a maioria que já esteja no grupo, sobre algumas novidades, sobre a grade curricular, sobre os temas que vão ser apresentados, né? E qualquer novidade nós vamos colocar ali. Ele vai ser, como o Tony acrescentou, 2 encontros mensais, né? 2 encontros no mês. Vai ter avaliação, um percentual de presença de 75% nas aulas online, tá bom? Tudo isso vai ser avaliado para a elaboração do diploma que o professor Fernando comentou, tá bom? Já vou projetar aqui então, Tony, e aí a gente já dá o start na nossa aula, tá? Perfeito. Pessoal, olha só. Antes de mais nada, parabéns a todos vocês que se inscreveram no curso Blue Power. Nós estamos começando hoje uma jornada que serão 6 meses de muito desenvolvimento, crescimento sobre a nossa cultura, que é o tema em que nós trabalharemos hoje, a cultura IVS, a cultura do Instituto Visão Solidária, o nosso porquê, o nosso propósito, a nossa missão, por que existimos, como queremos impactar a vida das pessoas. E o fato de você estar aqui hoje à noite, 20 horas, é porque certamente você decidiu se desenvolver, aprender, gerar autoridade sobre aquilo que todos os dias, quando você sai de casa para o seu trabalho, você vai fazer, que é o seu melhor, que é entregar o seu melhor. E só é possível nós entregarmos realmente o nosso melhor e alcançarmos os melhores resultados quando nós temos as ferramentas certas do conhecimento para nós produzirmos a expectativa que é o grande resultado, o resultado exponencial que eu sempre digo. É impossível alcançar o resultado exponencial sem o conhecimento base, sem o conhecimento necessário que embasa você, porque alcançar o objetivo tem a ver muito com atitude. Na verdade, 80% é atitude. No entanto, é muito importante o alicerce, a base, que é o quê? Que é o conhecimento, né? O domínio da prática, do conteúdo em que você precisa para embasar a sua ação. Quando a sua ação ela é embasada com conhecimento, tá certo? Você é mais assertivo, você é mais assertiva e os seus resultados são extraordinários. Então aqui nós temos agora 84 pessoas simultaneamente, tem algumas poucas outras pessoas entrando simultaneamente participando dessa aula. São quase 100 pessoas que decidiram se dedicar a esse curso que nós fizemos com muito carinho, que nós criamos com muito carinho. Eu sempre digo na franqueadora que o nosso desafio como franquia é 2. Na verdade, existem vários pilares que norteiam a nossa entrega, mas existem 2 pilares que nos movem.
O primeiro pilar é o pilar do crescimento, é nós conseguirmos disseminar o crescimento da cultura através das lojas, das nossas franquias pelo Brasil. E isso tem acontecido com muita velocidade, já são mais de 140 operações comercializadas e vendidas, graças a cada franqueado que acreditou e a cada pessoa de cada time que tem acreditado, que tem feito o IVS crescer e se tornar grande. O segundo pilar é a entrega do suporte, acompanhamento. Isso passa por ensinar. Isso passa pela educação. Isso passa por nós oferecermos o melhor que nós temos, que é entregar para cada um todos os nossos segredos. Entregar para cada um cada segredo que fez do IVS uma marca de grande sucesso, das lojas vencedoras. Dentro de um time de futebol, tá certo? Não existe só craque. Mas existem muitas pessoas que vão muito bem no futebol porque elas têm o conhecimento tático certo, sabe como o jogo é jogado, sabe se posicionar dentro do campo de futebol, de modo que ela compõe um grande grupo e ela consegue se destacar. Mesmo não sendo o Neymar, o Cristiano Ronaldo, mas consegue alcançar o objetivo e o resultado, por quê? Porque aprenderam a se adaptar dentro do ambiente, dentro da cultura do time que eles jogam, a se posicionar taticamente de uma forma inteligente e, com isso, somar com o grupo e fazer grande resultado. Então, quem vence os jogos? O talento ou a entrega, a resiliência, a persistência? Muito provavelmente e normalmente, quem vence os jogos é quem é mais dedicado, mais disciplinado, quem se entrega mais à tática, quem se entrega mais ao modelo que foi construído por um treinador. E é basicamente isso que nós estamos fazendo aqui no Blue Power a partir de agora. Nós vamos trazer para vocês todo o nosso conhecimento. Começando hoje, na nossa primeira aula, pela cultura IVS. Por que do IVS? Por que do Instituto Visão Solidária? Por que nós desistimos? Qual é a verdadeira mensagem que nós queremos comunicar com o nosso cliente? Porque, afinal de contas, comunicação não é o que eu falo, é o que as pessoas entendem do que eu falo. Se eu passar aqui 2 horas, hoje à noite, se eu passar 2 horas aqui falando e falando, apresentando um conteúdo sobre cultura, mas vocês não entenderem o que eu falei, então eu não comuniquei. Comunicação é eu falar, trazer um conteúdo para vocês e vocês entenderem o que eu quero transmitir. Isso é comunicação. E o porquê da nossa comunicação? Muitos aqui trabalham dentro de nossas lojas, mas não conhecem com profundidade o nosso porquê. Por que existe o nome Instituto Visão Solidária? Como ele nasceu? Com que objetivo ele nasceu? Por que nós não nos chamamos ótica alguma coisa? Tá certo? Então a gente vai falar sobre tudo isso hoje, sobre experiência, sobre proporcionar o melhor e saber exatamente o porquê do nosso modelo e como o nosso modelo pode se destacar e impactar com uma grande experiência, com uma experiência incrível para o seu cliente que entra na sua loja. Seja você gerente, seja você vendedor, seja você o franqueado que opera a sua loja. Beleza? Então a primeira aula de hoje volta um pouquinho, Gabriel. A primeira aula é Cultura IVS, Cultura Instituto Visão Solidária. Então, oficialmente, todos vocês sejam bem-vindos a esse curso incrível. Serão 6 meses, 2 encontros por mês, ou seja, serão 4 horas mensais em que você vai deixar um pouquinho os seus afazeres da noite, de curtir sua família, que você vai se dedicar ao conhecimento. E eu tenho certeza que vocês irão evoluir muito. E como todo bom conteúdo, como todo bom curso, como toda boa mentoria, né, tem o ônus e o bônus. O ônus é que vocês receberão uma certificação do curso de vocês. Então, para quem se dedicar, para quem cumprir o horário, vai receber uma certificação. Para quem não se dedicar, que começar vai, infelizmente, perder uma grande oportunidade de ter
uma formação, uma certificação de um curso que tem um início, meio e fim, que tem um cronograma, que tem um planejamento estratégico para entregar o melhor conhecimento para vocês. Então, o bônus é que vocês receberão a certificação, que é a menor coisa, mas é um grande bônus, além do fato de você chegar ao final e dizer assim, eu comecei e eu terminei. É terrível quando nós nos predispomos a fazer algo e a gente abandona no meio do caminho. Então, o meu desejo é que essa seja a primeira aula e eu estarei na última aula para me certificar de quem realmente concluiu, de quem realmente está concluindo o curso. Então, parabéns por começar. Mas mais parabéns ainda você vai receber quando você concluir o curso. Quando você se abdicar durante esses 6 meses, nos 2 encontros mensais, para você realmente adquirir o conhecimento. O Gabriel falou sobre participação, 70%, não é isso, Gabriel, de participação? 75%, alguma coisa assim? 75. 75%. Tem a questão do tempo também, porque é 2 horas. Esse sistema que nós pagamos do Teams, é possível verificar a hora que você entrou e a hora que você saiu. Então, você também precisa, pelo menos, estar 90% do seu tempo na aula. Senão você entra, registra, fica 20 minutos, sai, você vai perder a oportunidade da certificação também, porque você não cumpriu aí pelo menos 90% do seu tempo se dedicando realmente à videoaula. Beleza? Vamos lá então. Vamos falar de cultura IVS. Por que nossa história primeiro, né? Por que Instituto? Por que Instituto Visão Solidária? Por que nós utilizamos esse nome, né? Com qual propósito, com qual objetivo nós nos chamamos Instituto Visão Solidária? Muitos aqui sabem, mas outros não sabem, né? A ideia do Instituto Visão Solidária nasceu quando nós iniciamos um trabalho de levar democratização de acesso ao óculos para os 4 cantos do Brasil. Em 2015, eu trabalhava na indústria no Rio de Janeiro, e eu sou do interior de Rondônia, todos aqui sabem, e eu trabalhando na indústria tive acesso a fornecedores de lente muito acessível, a indústria de armação com valores muito diferentes do que aqueles valores que eu conhecia também lá no interior de Rondônia. E Rondônia, cidades do interior, o óculos ele é muito caro. Então nós começamos uma campanha de levar, através de parceria com prefeituras, câmaras municipais, secretarias de saúde, de levar atendimento acessível para as pessoas. Ô Gabriel, eu vou dar até uma sugestão, fazer um parênteses aqui, que até agora tem gente entrando. Coloca um horário corte para participar da aula e a partir de então não aceite mais, porque tira a atenção ficar recebendo essas solicitações o tempo inteiro. Tem 20 minutos de aula, então coloca aí os primeiros 20 minutos de aula e depois não entra mais, entendeu, Gabriel? Eu acho que é um caminho Já está bloqueado, Tony. Já está bloqueado, né? Para respeitar a galera que honra com horário, etc., e assim sucessivamente. Mas então, nós começamos lá o atendimento à época, e na época começou se chamando um nome lá, que era Ótica. Até eu nem falo isso nos podcasts, etc., porque não temos tempo, mas na verdade, na época, começou com o nome Ótica Fundação. Ótica Fundação era o nome. Primeiro atendimento se chamava Ótica Fundação. E aí, um dia uma funcionária, depois de 2, 3 atendimentos, alguma coisa assim, chegou para mim e falou: Tony, e o Eduardo participou bastante disso, inclusive na época, ele já era meu parceiro. Tony, ótica para as pessoas comuns é ótica. Quando alguém me perguntava assim, o que você faz? Eu trabalho com ótica. E a resposta, óculos está tão caro. Nós precisamos de um nome que possa comunicar com as pessoas, de modo que, pelo nome, as pessoas consigam identificar que nós somos diferentes. Porque o que nós fazíamos era diferente. Nós íamos até as cidades, levava médico oftalmologista em parceria, e o óculos, o preço que nós comercializávamos à época, era tipo 50% do valor das óticas tradicionais locais.
Agora, se eu se chamasse ótica, eu era mais uma ótica querendo vender óculos. E aí nasce, então vamos buscar por um nome. Então vamos buscar por um nome. E aí começamos a rabiscar, etc, etc. Vai se chamar Instituto Visão Solidária. Por quê? Para nós nos diferenciarmos das óticas tradicionais. O nosso nome, quando alguém lê, gera uma interrogação, igual está nesse porquê Instituto. Mas é uma interrogação positiva, de modo que gera curiosidade positiva nas pessoas. Então a ideia foi aderir a um nome onde nós realmente pudéssemos nos diferenciar do nome das óticas tradicionais, né? E começar a oferecer às pessoas uma nova experiência. Bom, o slide está com o Gabriel. Esse Gabriel já tem aqui no meu time, que senão você vai me quebrar aqui. Pode passar sempre os 2 slides para frente, Gabriel, porque daí fica fácil, eu vou passando. Então, veja bem. Então, nasceu o Instituto Visão Solidária. E aí, como nós carregamos Solidária no nome, a logomarca precisava se conectar com o nome. Quem foi o nosso web designer na época é nosso franqueado hoje. Quem fez a primeira logomarca do IVS foi o Eduardo, lá do Maranhão. Só que aí, o que nós fazíamos? A gente fazia campanhas pelo Brasil, tinha 5 ou 6 estados que nós trabalhávamos, atendíamos muitas pessoas, vendíamos muitos óculos, tá certo? Até então nós não éramos uma loja física, mas o propósito ele nasceu muito assertivo, que era oferecer uma experiência diferente do convencional, do habitual. Pode manter lá, Eduardo. Gabriel. Nasceu com o propósito de oferecer realmente acessibilidade para as pessoas. E aí nasceu esse coração, que representa um coração, mas um coração de solidariedade, onde são 3 pessoas unidas em um coração que conecta muito com o propósito pelo qual nós nascemos, que era levar e oportunizar as pessoas a fazerem óculos, a resolverem os seus problemas de visão, tá certo? Com acessibilidade, na época não só de preço, mas com acessibilidade logística também. Que à época as pessoas, nas cidades em que nós íamos, não tinham acesso, por exemplo, à consulta, a exame de vista, médico oftalmologista. Então nós levávamos a saúde primária para as pessoas, gratuitamente, à época, e oferecíamos ali a oportunidade delas fazerem realmente um óculos solidário, um óculos muito mais em conta do que o que eles realmente estavam acostumados a pagar. Então, o nome Instituto Visão Solidária nasce realmente para se destacar e se diferenciar. Mas não nasceu o nome apenas para ter um marketing diferente. Nós já estávamos fazendo aquilo, né? O nosso propósito já estava caminhando, que era entregar acessibilidade e experiência para as pessoas. O nome é que não estava conectando. Então, quando nasceu o nome, nós já estávamos na nossa missão, que era fazer o bem para as pessoas. E isso é muito legal. Você pode ter o melhor nome do mundo, o melhor marketing, mas se você não entregar na prática o que você promete, ou o marketing que você promete, ou o nome, então você tem um nome vazio. Então, assim, qual o objetivo? Entregar produto de qualidade com preço reduzido. Vai passando, Gabriel. Somos solidários aos clientes, pois nós abrimos mão de lucrar nas armações. Olha só. Então, evoluímos. 2017, nasce a primeira loja. 2018, nasce a primeira loja do Instituto Visão Solidária. Por que nasceu a primeira loja do Instituto Visão Solidária? Porque não dava para continuar a vida inteira fazendo campanhas, né? Nasceu no meu coração um desejo muito grande. Eu saio da indústria que eu trabalhava no Rio de Janeiro, me mudo para Cuiabá, que já era uma cidade em que nós, no estado, já fazíamos o trabalho móvel. Vou abrir uma loja própria. Quando eu pensei em abrir loja física, tá certo? Eu já tinha o modelo, esse modelo que vocês estão trabalhando hoje, eu já tinha ele na minha cabeça. Por quê? Porque eu tinha rodado o Brasil,
tinha conhecido muitos negócios, muitas redes, e eu fui formatando um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, outro pouquinho de lá. Não nasce uma grande ideia do zero. É preciso você visualizar muita coisa para você entender a necessidade do mercado, para aí então nascer um negócio. Nasceu o Instituto Visão Solidária, então, loja própria com o mesmo propósito, de oferecer para as pessoas uma experiência diferente do convencional e do habitual. Então, nasceu para nós entregarmos produto de qualidade com preço reduzido. Nós somos solidários aos nossos clientes, pois abrimos mão de lucrar nas armações, né? Para que os clientes possam investir em uma lente com melhor qualidade. Perceba, se você perguntar para quem aqui é vendedor, gerente, para o seu patrão, patrão, você ganha dinheiro com as armações a R$ 49,99? Não, todos vão responder, porque nós não temos margem sobre isso. Nós entregamos a nossa armação pelo preço de custo, né? Então nós somos solidários ao usuário do óculos, Carlos. Nós somos solidários ao usuário do óculos porque a gente abre mão de ter lucro na armação para que o cliente possa investir com qualidade em uma boa lente, em uma excelente lente, porque nós somos comprometidos com a visão dele, com a qualidade da visão dele. Perceba que o nome carrega aquilo que nós, como missão, somos todos os dias em todas as nossas lojas, né? Então, isso é um argumento que você, vendedor, sabendo disso, pode usar, inclusive, no balcão para vender para o seu cliente. Por quê? Porque ele está pagando, muitas vezes, em uma armação, um valor em que é muito, 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 muito abaixo do que o mercado pratica. Tem armação que nós vendemos nas nossas lojas, tem armação que nós vendemos por R$ 49,99, que é a mesma armação, vou usar só um nome como referência de concorrência que é um pouco no mesmo público nosso, C&D, Mercadão dos Óculos. Você pode ter armação nossa, que numa loja do Mercadão dos Óculos é R$ 300. Então, isso é um diferencial e que precisa ser destacado para o seu cliente. Legal? Então, nós somos solidários ao usuário do óculos. Faz parte da nossa cultura. Além do nosso projeto Criança de Visão. Olha que legal sobre o projeto Criança de Visão. Esses dias agora eu estava fazendo uma ligação com um dos nossos franqueados, e ele falou, Tony, através do projeto Criança de Visão, eu fiz um convênio com uma indústria aqui da cidade que tem 2.500 funcionários. Por quê? Porque eles doaram óculos para alguma pessoa e essa pessoa foi um pedido de alguém que trabalhava na indústria, que levou, enfim. Por quê? Porque as pessoas gostam de empresas que têm comprometimento social, que causam algum impacto positivo para a comunidade, além só de gerar lucros. Então, o projeto Criança de Visão é um projeto incrível e que todos vocês e todas vocês podem se orgulhar e falar para todos os clientes o quanto que a empresa em que vocês trabalham, ela impacta a sociedade e a vida de muitas famílias, proporcionando visão de qualidade através do projeto Criança de Visão. A cada dia mais nós temos estimulado, né, através dos nossos franqueados, essa evolução para a cada dia mais impactarmos, doarmos mais óculos e sermos mais solidários naquilo que nós fazemos como negócio. Quando nós nascemos? Bom, aqui é um pouquinho da história que eu falei ali atrás, né? Vai passando, Gabriel. Nascemos em 2015 como movimento, como ações móveis, tá certo? Com o objetivo de ressignificar o mercado óculos, se apresentando como uma solução diferente do convencional. Isso é legal. Desmistificar o conceito que óculos de grau é caro. Olha só, eu ouvia muito isso. Vocês devem ouvir quando vocês falam que vendem óculos, né?
A ótica, nossa, mas óculos está caro demais. E nós nascemos com a ideia de gerar uma experiência, enquanto loja física, para as pessoas, leve. Então, a pessoa ela entra na nossa loja, tá certo? Ela já sabe quanto ela vai pagar pela armação. E a melhor sensação que você pode oferecer para um cliente é a sensação de que ele está ganhando alguma coisa. Todas as vezes que você, enquanto consumidor cliente, entra em um lugar para comprar um produto, e quando você sai deste lugar, você sai com a sensação de que você ganhou algo, ou que você comprou um produto de custo-benefício legal, que vai atender a sua necessidade e que você pagou menos do que a média do mercado que você pagaria, logo você sai feliz, satisfeito e provavelmente vai indicar os seus amigos para comprar o produto que você comprou. A sensação de ganho, de custo-benefício, tá certo? É algo extraordinário e incrível. Ótica tradicional é chata. Eu sou de ótica tradicional. Tem lá poucos produtos, um balcão que divide as pessoas, tá certo? Dos produtos. Então, essa experiência convencional, ela é chata para o cliente. Então, nós nascemos para desmistificar o conceito de óculos de grau, que é caro e mais que isso, para também oferecer uma experiência de compra diferente. Não é só sobre valor, não é só sobre preço, mas é para a pessoa ter uma experiência de compra de óculos leve, né? E é por isso que nós não nos identificamos como ótica tradicional. É isso? Quando nós geramos uma experiência diferente do habitual, de modo que as pessoas saem felizes porque gerou-se custo-benefício, então essas pessoas, elas vão voltar, vai gerar recorrência para sua loja. Tem loja nossa, tem loja nossa, tem loja nossa que 50% do faturamento está diretamente ligado a retorno de clientes que com um ano voltam para fazer e renovar os seus óculos, recorrência. Nós temos um produto de alta recorrência. E outra taxa de grande porcentagem está relacionado à indicação. Clientes que compraram, gostaram da experiência e indicaram alguém. Quando você tem um negócio que você vende, o cliente volta para comprar de você de novo e ele indica outras pessoas, então você tem um negócio de sucesso com possibilidade de crescimento contínuo. Significa que se você fizer o melhor pelo seu cliente hoje na loja, ano que vem ele vai voltar para fazer o óculos dele. Mas, poxa, Tony, é um ano, 12 meses, mas ele tem um pai, ele tem uma mãe, ele tem um filho, ele tem uma filha, e quando o cliente se sente realmente acolhido e ele experimenta uma boa experiência como nós gostamos de oferecer, então ele traz a família inteira e você melhora a sua performance de resultado. Onde nós estamos? Nós estamos hoje em 21 estados brasileiros. 21 estados brasileiros, estamos ultrapassando a marca de 140 unidades vendidas em apenas 2 anos de expansão. Isso é incrível, e é graças a cada pessoa que tem trabalhado, se dedicado em fazer, né, as nossas lojas, as nossas operações serem melhores a cada dia. Nossa meta para 2025 é nós ultrapassarmos a marca de 201 unidades espalhadas pelo Brasil. Hoje, não, voltando ali, Gabriel, hoje são 21 estados, tá certo? Mas a nossa meta é nós alcançarmos os 27 estados, tá certo? Hoje já são 21 estados em que nós temos pelo menos uma unidade. Mas o nosso objetivo é estar em toda a federação, já representado pelo Carlos Lourdes aqui, do Distrito Federal, né? Da capital de Brasília. Então, isso, gente, é incrível. E isso fortalece a cada dia mais o nosso nome, a nossa bandeira. Vocês trabalham em uma empresa que a cada dia mais se torna conhecida, né? E isso fortalece todo mundo.
Quando você faz parte de uma organização que cresce organicamente, que se desenvolve, que está posicionada no Brasil inteiro, logo você tem uma marca para você desenvolver no seu dia a dia com mais tranquilidade, um atendimento incrível para o seu cliente, trazer mais segurança para esse cliente. Porque as pessoas gostam de comprar de organizações que têm estrutura, que têm solidez, e nós caminhamos todos os dias para isso. Nossa missão, visão e valores. Isso aqui, gente, norteia uma empresa. Missão, visão e valores norteia uma empresa. Qual é a nossa visão? Ela é muito clara, certo? Nós estamos no ano de 2025 e o nosso objetivo, a nossa visão é onde nós queremos chegar. Nós traçamos, e visão, para quem não sabe, é ajustável. À medida que as coisas acontecem, que você vai conquistando e galgando, você ajusta a sua missão. Mas a nossa missão, ela é muito clara, que é ser uma empresa reconhecida como referência no segmento óptico e expandir nosso crescimento pelo Brasil através de nossas franquias. Vamos alcançar 300 unidades até 2027. Até 2027, nós queremos 300 lojas funcionando pelos 4 cantos do Brasil. Não estou falando de loja comercializada ou vendida. Eu estou falando de loja nos 27 estados, contando com o Distrito Federal, com lojas em funcionamento. E a cada dia mais, nós queremos entregar o melhor conhecimento possível para que os nossos franqueados, independente do mercado em que eles estão, seja um mercado mais fácil, um mercado mais difícil, mas de modo que todos tenham condições de se destacar e de crescer e de se desenvolver e de construir resultados incríveis, tá bom? Então, essa é a nossa visão. Se perguntarem para você, a empresa que você trabalha, minha empresa está em 21 estados, já tem mais de 140 unidades vendidas em 2 anos, e a nossa missão, aliás, a nossa visão é, até 2027, ter ultrapassado a marca de 300 lojas espalhadas pelo Brasil. Vendidas, nós já estamos quase na metade disso. Se Deus permitir, e com a ajuda de todos, com a nossa união, nós vamos ultrapassar a marca de 201 ainda esse ano vendidas. E vamos buscar 300 até o final de 2027. Nossa missão é democratizar o acesso ao óculos no Brasil. Praticamente todas as lojas de vocês, que vocês trabalham, tem lá no adesivo escrito, né, que nós estamos democratizando o acesso ao óculos desde 2015. A nossa missão é democratizar o acesso ao óculos no Brasil, possibilitando uma experiência nova ao usuário. Experiência, pessoal. Nós temos uma comunicação muito agressiva de nome que se diferencia do anúncio das óticas convencionais. Mas não é só o nome, é a experiência. É a experiência das pessoas entrarem, poderem colocar no rosto quantas armações elas quiserem, sabendo quanto elas vão pagar, sem ter um balcão dividindo o acesso delas ao produto. É o cafezinho, é o bom atendimento, é o sorriso, é experiência nova ao usuário. Pessoas hoje, a cada dia mais, compram experiência. Beleza? Isso gera custo-benefício, isso gera satisfação, isso gera recorrência. Então, a nossa missão é democratizar o acesso ao óculos no Brasil. E quando falamos de democratização, estamos falando de preço, estamos falando de estarmos nos 4 cantos do Brasil, oferecendo o nosso modelo de experiência para as pessoas comprarem um óculos. Estamos falando de posicionamento geográfico, estamos falando de armações disponíveis, democráticas, ou seja, olha uma coisa que é legal sobre a democratização do óculos. Muitas óticas, e aqui o professor Fernando está ouvindo, fala muito sobre o visagismo hoje, né? É o lance de que, olha, dona Maria, o seu rosto é redondo, então é importante que o seu óculos seja retangular, a sua armação seja retangular. O seu rosto é quadrado, então um
uma armação mais arredondada vai ficar melhor, etc. Já eu vou passar a bola para o professor Fernando. Aqui não tem isso. Os clientes a cada dia mais têm gostos diferentes, desejos diferentes, né? Então, não existe mais seguir uma cartilha para induzir o cliente ao que ele quer. Não. Quando nós falamos de democratização, nós também estamos falando de respeitarmos aquilo que o cliente acha que é bonito para ele. Porque o que é bonito para mim é feio para o professor Fernando. O que é feio para o professor Fernando é bonito para mim. E isso é a democratização do acesso ao óculos no Brasil também. É oportunizar as pessoas a usarem o que elas se sentem bem e o que elas gostam. Pode falar, professor Fernando? Só um minutinho, Fernando, só não querendo atrapalhar a aula, tem algumas pessoas que tiveram um problema na conexão e acabaram caindo e não estão conseguindo voltar. Eu vou abrir novamente para todo mundo entrar e aí a gente já continua, tá bom? Não, abre aí enquanto eu tô falando, que aí já melhora para o Tony, que é o palestrante principal, e realmente, quando tu é o palestrante principal e fica a conexão toda hora entrando, realmente confunde. Mas vamos lá. Primeiro ponto, Tony, levantei a mão aqui, mas é que como eu tô no celular, não era mais para dizer, tô aqui, viu? Eu Ah, acho que eu feito um remédio aqui, já estão. Mas, Tony, sim, sim, isso é muito importante, Tony. E cada vez mais dentro desse ano a gente vai trabalhar dentro de alguns padrões, né? E vamos padronizar cada vez mais as coisas. Até existe um guia prático, mas para quando o cliente nos perguntar, né? Então, assim, perfeito. a ideia é sempre deixar o cliente à vontade. Mas quando o cliente nos pergunta, o pessoal tem que saber também. Então, Nós existe estamos a guia para prontos isso. para orientar. Pronto. Isso aí. Perfeito, é isso. Não é induzir, não é dizer para o cliente o que ele tem que usar. O cliente não gosta mais disso, né? Agora, quando é o cliente fala, pô, estou confuso, preciso da sua ajuda, aí você tem que estar pronto e preparado para orientar, né? Para direcionar o cliente para você até mesmo fechar a venda, que se o cliente fica na dúvida, ele não compra, vai embora com a dúvida, e daí não pode, né? Eu estou falando sobre clientes que são decididos, que sabem o que querem, né? Então, esse cliente, ele tem essa liberdade conosco. Então, e os nossos valores é Deus acima de tudo, é o que nos norteia. Tony, se alguém chegar e fizer uma proposta para mim assim, olha, Tony, você vai saltar de 140 para 1.000 lojas em um ano, se você tirar dos seus valores Deus acima de tudo. Então, eu vou falar muito obrigado, deixa eu continuar trabalhando com o meu time aqui e nós vamos construir e buscar essas 1.000 lojas e quem vai nos ajudar a conquistar, a ganhar e a conquistar esse número vai ser Deus. E se for para ser 500, vai ser com Deus. Então, esse é um valor que é inegociável. Isso são valores para um negócio. É aquilo que é inegociável. E Deus é acima de tudo. Eu não sou o Bolsonaro, não, mas Deus é acima de tudo, beleza? Profissionalismo ético, respeito ao próximo, ao cliente, aos franqueados. Volta, Gabriel, que você me quebrou. Respeito, ética com todos. Fazer para o próximo aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. Fazer pelo próximo aquilo que eu gostaria que fizessem por mim. Eu não busco ser bom enquanto empresário, eu busco ser justo. E para ser justo tem que ser ético, tem que ser respeitoso, tem que jogar nas quatro linhas. Colaboradores motivados. Ninguém faz resultado sem ter colaboradores motivados, comprometidos. Então, isso nós carregamos como uma premissa que é inegociável também. Qualidade nos nossos produtos. Nunca, jamais trocar uma lente. Nunca, jamais vender um produto e entregar outro para o cliente. O mercado, muitas pessoas fazem isso, mas esse é um valor que é inegociável. Para nós alcançarmos o sucesso que nós buscamos, nós não precisamos negociar valores. Então, nunca, jamais façam isso, em qualquer que seja a situação. Vençam por mérito, vençam por mostrar os benefícios que nós temos. Acessibilidade financeira é dar a oportunidade às pessoas, mesmo as mais humildes,
poderem fazer um óculos, mesmo que seja através do projeto Criança de Visão, e gerar com tudo isso confiança. Pode passar, Gabriel. Vamos lá. Vamos lá. Por que nós somos mais uma ótica tradicional? Está até chovendo um pouquinho no molhado, mas vamos evoluindo aqui. Por que nós somos uma ótica tradicional? O nosso objetivo é criar uma nova experiência aos usuários de óculos no momento da compra. Tem a ver com o que eu estava falando, beleza? Pequenos detalhes, a soma de pequenos detalhes constroem qualquer processo vencedor. Beleza? Gabriel, já pode fechar esse negócio aí que tá toda hora pitando aqui. Eu tô ficando... Por que gerar essa experiência, pessoal? Por que gerar essa experiência? Não sei você, viu, professor Fernando, mas eu fico doidinho aqui dando aula e esse negócio apitando aqui na minha frente. Jesus da glória. Fico perdido. Eu não tô acostumado com esse... A gente está numa linha de raciocínio e aí realmente é complicado. Por isso que eu disse aquela hora, né? Deixa eu ficar aqui batendo um papo, dando uma conversada, enquanto vai entrando. Então vou aproveitar aqui para avisar, pessoal, que eu estou sim hospitalizado, que eu estou sim tomando medicação, mas eu estou com o meu tablet aqui, com a minha canetinha, anotando pontos importantes que o Tony está falando, que vão para o questionário depois, tá? Então, assim, para quem tá achando que vai ser só pegar o que tá escrito e preencher as respostas, não. Tudo que o Tony tá falando, eu também estou anotando pontos chaves que vão cair no questionário, tá, Tony? Porque essa tua aula, ela vai ter uma avaliação, tá? Perfeito. Então, por exemplo, vai que eu queira perguntar assim só porque, né? Tipo, qual foi o ano da fundação da primeira loja física da IVS? Tony disse aqui. Desde quando estamos democratizando os óculos no país? O Tony disse aqui. Então, não venham para a aula apenas com um fone de ouvido para não incomodar. Tragam caneta, tragam caderno, façam anotações, né? Eu sempre recomendo aquele copinho de água para não ter que levantar aí na cozinha, tá? Então, assim, gente, realmente, gente, a gente está dando literalmente o sangue para transformar vocês. E nesse caso, agora acabou de ser literal para mim, porque acabaram de levar meu sangue aqui. Então é literal, a gente está dando sangue, tá, galera? Muito bom. Por que gerar essa experiência, pessoal? Porque por que nós falamos tanto de experiência, etc. Enfim, por que de tudo isso, né? Porque, como eu falei, a soma de pequenos detalhes constrói um processo vencedor. E o que é uma empresa? Nada mais é do que a soma de alguns processos que foram criados para resolver o problema das pessoas. Qual o problema do nosso cliente? O nosso cliente tem o problema de precisar enxergar bem, precisa de um óculos. Através de um óculos ele precisa enxergar bem. Mas qual é a dor dele? A dor dele é que ele não quer ir em uma ótica que vai gerar uma experiência para ele de que o vendedor apenas quer meter a mão no bolso dele e pegar o dinheiro dele. Nós queremos construir uma experiência diferente desse convencional. Nós queremos que a pessoa goste de comprar no Instituto Visão Solidária. Qual é o reflexo para nós sabermos se o cliente gosta ou não de comprar no nosso produto? 2 reflexos de comprar na nossa loja. Primeiro reflexo é se ele indica pessoas para comprarem conosco. É ele comprar, mandar o marido, mandar o amigo, mandar o compadre, mandar a comadre. Esse é um reflexo incrível, porque você não tem um cliente, você tem um amigo. Ele ama tanto o seu negócio que ele tira o tempo dele, que é precioso, para indicar você. Esse é o primeiro reflexo de que o cliente gosta da nossa experiência. Beleza? Segundo, é quando ele volta.
quando ele volta. Ele está assinando embaixo. Fala, ó, comprei, gostei, indiquei e voltei. Ó, comprei, gostei, indiquei e voltei. Essa é a chancela de quando o cliente gosta da experiência. Qual experiência? Beleza, vamos falar da experiência, né? Temos algumas experiências. Primeiro, fácil acesso aos produtos. Como eu falei, não tem um balcão, cliente entra, vai pegando o que ele quer, vai botando no rosto, não tem a preocupação com o valor que ele vai pagar na armação. Colocou, gostei, sentiu. Gente, quando você toca, quando você sente, é igual comprar carro. Olha que incrível isso que eu vou falar para vocês. A internet está aí vendendo tudo. Ontem eu atendi uma pessoa que quer comprar um negócio nosso, ele tem loja de imóveis. Falou, Tony, tem um galpão de 1.500 metros quadrados para guardar as coisas. Tenho mais uma loja de 500 metros quadrados. E eu tenho que concorrer com a internet. As pessoas entram lá na internet, compram ou trazem o orçamento da internet para comprar comigo. Nós temos essa proteção. Por que nós temos essa proteção? Porque o nosso produto, não que não tenha concorrentes na internet, mas o nosso produto, ele é um produto em que as pessoas querem sentir, querem colocar no rosto, querem ver se a plaquetinha não vai machucar o nariz, querem entender o campo de visão. E por mais que isso se faz na internet, tá certo? Mas o nosso produto ele tem uma blindagem muito boa para isso. Beleza? Então, fácil acesso aos produtos para as pessoas sentirem, tocarem, perceberem o material, para realmente agregarmos valor para elas e mostrarmos o quanto somos solidários a eles que são usuários. Ambiente interno livre. As pessoas podem transitar à vontade, podem andar à vontade, elas não têm nada que as prende, como uma ótica, muitas óticas tradicionais, faz a pessoa sentar imediatamente, enquanto que o vendedor vai lá pegar a armação que ele quer vender para a pessoa. Não é a pessoa que escolhe o que ela quer comprar. É o vendedor que vai lá e pega o que ele quer mostrar e convencer o cliente que o cliente tem que comprar. A nossa lógica da nossa loja, ela é o inverso na escolha de armações. Então, isso é uma experiência legal, que é exatamente o modelo de autoatendimento, mais venda consultiva. A pessoa tem a liberdade do autoatendimento, de pegar, de tocar, de sentir. Tem cliente diferentes demais. Tem cliente que gosta de você estar ali com a sua venda consultiva. E aí nós estamos ali com o nosso vendedor. Mas tem cliente que ele gosta de ficar sozinho, experimentando, colocando no rosto, vendo o que ele gosta. E quando ele precisa, ele chama você, não é assim? Nós lidamos com vários tipos de cliente. E na nossa experiência, nós damos liberdade para essa experiência de colocar, de sentir, de botar no rosto. Mas se a pessoa quer também uma orientação, nós temos ali o consultor de vendas, o nosso vendedor, para também orientar, para estar junto ali no tete-a-tete. Então, isso é muito legal. Liberdade na escolha de modelo de armações. Por quê? É muita modelagem, é muito modelo de armações. Vamos passar, Gabriel. Me acompanha, pai. É muita modelagem. Nós temos aí lojas que têm 1.200 modelos. Mesmo as menores lojas têm 600 modelos, 500 modelos. Então, nós temos realmente uma infinidade de opções onde a pessoa entra com a percepção, nossa, é R$ 49,99, mas não deve prestar. É R$ 49,99, mas não deve ter qualidade. E isso é o que fortalece a grande experiência na escolha da armação, porque os clientes se deparam com peças com qualidade. Certamente você que já está há um tempinho no IVS, já ouviu isso do seu cliente. Poxa, quando eu vi R$ 49,99, eu pensei que era só armação fake e não tem qualidade. Mas quando o cliente entra e ele percebe a qualidade, nós geramos valor para ele, nós agregamos valor para ele e você fez metade da sua venda ali. Porque ele entrou por curiosidade, porque nós temos uma comunicação assertiva e forte, e ele tomou a decisão, na verdade, porque você surpreendeu ele por oferecer um produto com qualidade, com preço muito acessível para ele. Atendimento humanizado, focado no cliente. Isso também é
uma grande experiência, quando o nosso foco é o cliente e atender às necessidades do cliente. Isso é incrível, isso é extraordinário. Quando nós entendemos que quem paga nossas contas, quem faz a nossa empresa crescer, faz a gente prosperar é o cliente, nós oferecemos um atendimento humanizado. Comunicação fácil. Nossa comunicação é simples, é fácil. Para quem não entende o Instituto Visão Solidária, nós somos mais baratos que ótica. É o nosso slogan. Então, é uma comunicação fácil, é uma comunicação leve, é uma comunicação que se conecta com os nossos clientes na cor. O nosso público, o nosso foco é o público C, B-, público C, público D. É o povão, o nosso público. E as pessoas, uma das coisas que mais eu ouço, tá certo? É o como que as nossas cores, o nosso colorido é gostoso. Como que o nosso ambiente, a nossa loja, os nossos expositores, os nossos adesivos compõem uma comunicação agradável. Provavelmente vocês já ouviram isso. Nossa, mas que loja legal, que loja bonita, que loja colorida. Isso é comunicação, gente. Quando você entra em um ambiente que você não se sente bem, o que você quer? Ir embora. Você quer ir embora. Quando você entra num lugar que não é legal, que você não se sente bem, que a comunicação não se conecta com você. Então, nós temos uma comunicação muito assertiva com o nosso cliente. Não só no nome, mas no slogan, nos uniformes, no layout de loja, nos produtos. Então, tudo converge, tudo converge para uma comunicação só. Eu acho que isso é o grande diferencial do IVS, do Instituto Visão Solidária. É isso que nos posiciona bem no mercado. Democratização dos óculos. Por que esse tema ele é tão importante, a democratização dos óculos, né? Ele é importante porque na nossa missão, né, nós já carregamos esse tema, né, que é democratizar o acesso ao óculos no Brasil, possibilitando uma experiência nova. E como nós vamos democratizar o acesso ao óculos no Brasil? Começamos de forma itinerante, beleza? Levando saúde visual, né, a preço acessível para o Brasil de forma itinerante. Carro, equipamentos, armações, e levávamos isso para o Brasil. Mas a missão aumentou. A missão, ela se tornou maior depois que nós fizemos de forma itinerante. Então, nasce a nossa franquia. E como nós vamos democratizar o acesso? Através da mão de cada um de vocês. Se eu quisesse fazer sozinho, eu não estaria aqui. E quando no meu coração eu senti a alegria e o desejo de ir para o Brasil e estudei, a forma que eu encontrei de democratizar o acesso ao óculos no Brasil, através da experiência que nós criamos no IVS, foi através das franquias. E eu descobri que através da franquia, além de nós democratizarmos o acesso ao óculos, nós passamos a democratizar o empreendedorismo. Eu comecei a entregar para as pessoas a oportunidade de elas fazerem, tá certo? E entregarem para o cliente delas com o mesmo modelo que eu consegui fazer nas minhas lojas próprias. Com o sucesso que eu consegui obter e consigo nas minhas lojas, hoje eu entrego isso para o meu franqueado. Então, como democratizar? Através das franquias. Olha que interessante, o cliente economiza quando compra nossas armações por R$ 49,99, porque as demais óticas vendem as armações por valores maiores. Eu me lembro, e algumas poucas pessoas aqui vêm do setor óptico. As óticas Diniz, quando ela estava num grande boom no Brasil, eles faziam campanhas de doação de armações, certo? Eles iam inaugurar a loja deles, eles falavam, olha, mega inauguração, 1.000 armações por dia, e aquele negócio todo, papapá. E eu acompanhei esse processo, porque eu desde os 15 anos trabalho no segmento óptico. Mas o que as pessoas sentiam quando iam para a inauguração? Que elas eram enganadas. Por quê? Porque a armação era de graça, só que tinha lá uma banquinha
com armações muito feias de fundo de estoque de graça, e na verdade eles queriam só levar o cliente para dentro da loja para venderem uma armação. E aí venderam armação de 400, de 500, de 600, de R$ 1.000. Tá certo? Então, era o boi de piranha que nós chamamos no marketing, que eles chamavam as pessoas para dentro, mas com uma mentira. Porque eram armações muito feias. É errado fazerem o que faziam? Eu acho que não, tá dentro do jogo. Mas o cliente se sentir enganado é a pior coisa e a pior experiência que você pode oferecer para o seu cliente. É a pior experiência. Então, muitas lojas, quando nós chegamos com as nossas lojas de R$ 49,99, e se eu abrir o microfone aqui, certamente muitos vão falar, são lojas tradicionais. E quando a gente chega, a gente assusta um pouco pela nossa comunicação. E a primeira coisa que eles colocam na vitrine é a armação a partir de quanto? R$ 49,99. Só que é nessa mesma perspectiva. É na perspectiva de colocar lá poucas armas. Aí a minha cachorrinha não quis me ajudar aqui, não. É na perspectiva de colocar poucas armações por R$ 49,99, tá certo? E chamar o cliente para dentro. Mas quando o cliente entra, na perspectiva de agregar valor, de vender por 200, 300, 400, R$ 500, e não tem nenhum problema. O que eu sempre falo é o seguinte: eles não vão conseguir ser a gente, porque isso é um chamamento para dentro da loja. Nós somos um modelo, de modo que as pessoas compram por R$ 49,99 realmente e compram produtos de qualidade, como estava no material anterior ali. As pessoas pagam um valor e conseguem fazer o efeito comparativo entre o que elas pagariam no mercado versus o que elas pagam conosco. Beleza? Eu queria abrir o microfone aqui só para alguém trazer alguma experiência nesse sentido. Se vocês perceberam, né, essa mudança quando o Instituto IVS chegou lá na sua cidade, quando você inaugurou, quando vocês fizeram a campanha inicial. Por exemplo, em Cuiabá, né, tem 77 óticas na região onde é a nossa sede, tem quase 80 óticas. Eu nem acreditei que tinha tanta ótica assim, eu fui contar, mas realmente tem. E antigamente ninguém tinha R$ 49,99, mas quando nós abrimos, agora você passa na rua, um monte de gente coloca lá R$ 49,99, armações a partir de R$ 49,99, né? Alguém tem alguma experiência parecida assim, que acontece também onde vocês estão? Que eu vou abrir a oportunidade para opinar aí, para falar um pouquinho. Cri, 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 cri. Fala, Um pouco aqui ou não, Tony? falar, tá? Fala, Aqui Eu no... vou falar porque eu sou sempre a metida a falar em tudo, então eu vou falar. Ah, vai lá, Zana, vai tu. Fala, Zânia. Quando a gente chegou em Pato Branco, foi que nem o apelido que o pessoal das óticas brinca, os representantes. Virou uma faixa de Gaza mesmo. Então as outras óticas começaram a trabalhar. Tipo o Diniz começou a dar armação gratuita se fizesse talento com eles. Uma outra ótica que fica na rota da nossa colocou um adesivo bem grande na fachada deles, armação a R$ 49,99. Os outros que não baixaram o preço começaram a espalhar pela cidade que as nossas armações eram da China, que não prestavam. Então foi um burburinho ali por 6 meses, bem grande. Legal. Olha aqui, inclusive eu quero fazer um adendo aqui sobre a Zânia. Eu acompanhei todo esse processo. A loja deles, quando eles começaram, tá, gente? É uma loja que começou com bastante dificuldade, né? Primeiro mês eles venderam 40 e poucos mil reais. E foi a Zânia. E mês passado eles venderam quase 140 mil reais. Venderam 138 mil reais. Eles, em 1 ano e meio, construíram realmente um negócio onde o time entendeu o nosso propósito, a nossa comunicação, através de quais canais de captação de cliente a coisa seria mais assertiva. Ignoraram toda essa perseguição, essa falação, focaram em fazer resultado, gerar experiência para o cliente, em democratizar o acesso ao óculos. Entenderam que, na verdade, você nunca vai ter todos os clientes. Você nunca vai ter todo mundo. Você vai ter os seus clientes. E quando a gente fala em comunicação, pessoal, comunicação assertiva, nós estamos exatamente falando sobre comunicar-se com
com o nosso público, com as pessoas, com o nosso povo, com a nossa comunidade. Então perceba, o público A vai comprar da gente? Provavelmente não, mas não é com quem a gente quer falar. Não é o nosso público. E eles entenderam isso em Pato Branco, que é uma cidade muito bairrista, culturalmente, e tentaram barrá-los, inclusive, por isso. Mas eles fizeram do limão a limonada, afinaram a comunicação, entenderam quem eram os clientes deles e o público deles e colocaram energia nisso. Então podem se bater, pode colocar lá que está dando armação, etc. Mas quando a nossa comunicação é assertiva e nós sabemos quem é o nosso público, que não adianta a gente comunicar sem saber com quem estamos falando. Então nós precisamos saber com quem nós estamos falando e aí sim usar essa vibração toda, essa comunicação toda para impactar o maior número de pessoas e com isso fazermos extraordinários resultados. Então elas conseguiram em um ano um ano e pouquinho, né? Não tem um ano e meio, conseguiram canalizar energia, forças, usar esse poder da comunicação agressiva que nós temos para construir um excelente resultado. É um estudo de caso, inclusive, para nós trazermos algum dia de Blue Power aí para fortalecer os nossos franqueados que estão começando. Clébio, o Clébio levantou a mão. Fala aí, Clébio. Clébio é de Sobral, Ceará. Somos nós. Ah, agora eu vi eles Oi, aqui, tá o gente. casal, a Erika e o Clébio. Boa noite. Aqui em Sobral, Tony, não foi muito diferente, né? A gente levantou a mão, a Zânia começou a falar, mas aqui também nós impactamos, né? A nossa chegada impactou bastante. E o que eu achei interessante que une com o que você colocou é que nós conversamos com a nossa equipe que a gente não ia, ao máximo, nós íamos tentar não nos contaminar com a disputa do mercado, no sentido de nos comunicarmos com o nosso cliente, trazendo a ideia dos R$ 49,90 sem a lucratividade, trazendo ele para perto da gente, entendendo isso, mas não disputando com o mercado, né? Mas focando na nossa comunicação mesmo. E isso é o que tem feito grande diferença, mas a gente sente no dia a dia, os meninos aqui, né, como no Ceará a gente tem essa prática da venda ser casada com a consulta, então a gente tem esse hábito de ter que acompanhar o cliente na consulta, mesmo não sendo o adequado no Brasil inteiro, infelizmente o Ceará tem essa prática e a gente teve que se adequar a isso. E aí, quando a gente passa em algumas ruas, os nossos concorrentes falam, e até olhando para os captadores, olhando para o nosso cliente, diz assim, lá é R$ 50, mas a gente dá de graça aqui, vem fazer aqui. Então, já chegaram a abordar os nossos vendedores, né? Quase que diariamente a gente tem histórias nesse sentido. Nós já temos óticas também que já estão se posicionando no a partir de R$ 49,99. A gente percebe que o cliente também chega aqui. É tudo mesmo esse valor? E a gente diz, todas são esse valor. Porque as pessoas acham que vão chegar e vai ter uma prateleirinha, né, com esse valor e o restante com outros valores para se diferenciar. Então, assim, Sobral a gente percebeu que a gente incomodou muito, a gente ainda incomoda, né? Mas nos posicionamos da seguinte forma: vamos trabalhar com foco em nos comunicar com o nosso cliente e esquece os demais, vamos fazer o nosso certinho e vamos para cima. E é assim que a isso gente aí. tem se comunicado ultimamente. É Ultimamente focar não, no né? Desde nosso. sempre. Perfeito, parabéns. Isso. Fala, a Cíntia quer falar, levantou a mão. Cadê você, Cíntia? Boa noite, tudo bem? De onde você é, Cíntia? Abre a tua Eu sou câmera da que está fechada. O povo quer te Eu sou ver. da unidade de Arapiraca. Arapiraca, muito bom. Alagoas, olha o povo do Nordeste forte aí. Fala, Cíntia. E também tem essa situação de chegar, né, clientes perguntando se são todas as armações, né, nesse valor. Inclusive, mês passado, uma concorrente da gente, né, fez uma promoção e no letreiro, lá na frente, tinha armações a partir de R$ 49,99 e ainda colocaram mais barato que instituto. Usaram esse termo. Então, assim, incomodou.
Essa merece um prêmio, hein? Tem mais barato que ótica e mais barato que instituto ainda, meu irmão. Essa foi boa, professor. Aqui também. Aí Aqui também, também, quando a né? gente inaugurou, teve um passado que colocou. Recebemos essa frase no Instagram. Nossa ótica X é mais barato que o Instituto. Pô, então o instituto é barato mesmo, hein? Essa aí é surpreendente. Fala, doutor Rude. Fala com a gente lá de Santa Inês, de Bacabal agora. Boa noite, Tony. Boa Boa noite, noite, meu turma. nobre. Interessante, rapaz. Aqui foi uma outra ótica. Tem um influencer aqui muito famoso que estava fazendo as propagandas deles e eles postaram uma armação nossa. Sem querer, esqueceram de tirar a marca d'água, estava Tony Cozendei. Menino, as meninas viram, caíram para cima e eles disseram que foi um engano, que não sei o quê. Foi uma onda. Hoje, assim, talvez tenha entre os 3 maiores concorrentes da gente. Aí eles foram lá e apagaram. Pensou, achei essa armação não é exclusiva do Instituto. Aí depois ela veio falar com as meninas que foi um erro, foi uma armação que um cliente chegou e tudo. Então nós estávamos tendo muita procura de armação, que às vezes eles, para conseguir fechar uma venda, a armação, o cara vai lá no Instituto, as armações são boas, então terminaram, que as óticas aqui fizeram propaganda das nossas armações. É tanto que tivemos que aumentar o preço da armação quando nós, até falei com Só você na época, armação, aham, só para vender armação. só a armação, né? Colocamos de R$ 150, que era 100, porque a gente estava vendendo muita armação, até os outros vendedores indicando, porque nossos modelos são muitos, né? Sempre tá inovando e tem, assim, tem incomodado muita gente. Em Bacabal mesmo, a gente está terminando, finalizando a segunda unidade, e já tem gente dizendo que vão fazer, no dia da nossa inauguração, as ações que é para não dar ninguém. Só que não conhece os modos operantes da gente, as promoções, que a gente já está agendando muita gente no Zap. Hoje eu já Exato. fiz uma série de parcerias lá com oftalmo, com opto, e eles não sabem que já está tudo programado e nós vamos usar a estratégia de começar a abrir o público aí uns 4, 5 dias antes, para eles ficarem sem saber qual realmente é o dia da inauguração. Perfeito. É isso, né, gente? Olha que todos falaram aqui. Óbvio que nós temos que conhecer o mercado. É óbvio que nós temos que identificar quem são os principais concorrentes. Mas o que nós temos que nos preocupar mesmo é com fazer o nosso bem feito. Nós temos um modelo validado que gera uma experiência. E quando a gente fala experiência, fala em tudo. Fala em tudo. Comunicação, agressividade da comunicação, as cores da loja, o autoatendimento que nós falamos agora há pouco. Quando nós construímos tudo isso, nós conseguimos nos posicionar no mercado diferente, como diria o povo do Nordeste aí, diferente dos iguais. Por que diferente dos iguais? Porque nós vendemos óculos também. Só que nós vendemos de uma forma diferente. De modo que a gente acaba incomodando muito, porque a nossa comunicação ela é muito assertiva com o nosso cliente e incomoda os concorrentes. Porque nós somos diferentes. É isso. E aí, gente, olha que incrível. É assim que nós democratizamos o acesso do óculos no Brasil. Com esse tipo de experiência. Quer falar, Gabriel? Tony, só para encerrar a nossa participação, a Kailane também tinha levantado a mão para participar, para compartilhar algo e a gente acabou passando a vez dela. Ah, legal. Cadê a Kailane? Oi, tudo bem? Tudo bom? Ah, legal. Eu só queria enfatizar que, de fato, realmente existe muito essa questão de concorrência. Eu achei que o curitibano era concorrente um do outro e briga pelo cliente. Mas vocês aí estão de parabéns, viu? A gente está com esse problema também. Na nossa loja, a gente tem o exame também com a optometrista. Os dias de exame são os dias mais movimentados na loja. E a gente está recebendo consultores de outras óticas seguindo o nosso gerente que encaminha as pessoas para os consultórios. É, assim, uma coisa absurda. Contanto que a nossa chefe pediu até para ele não ir com uniforme, porque estão seguindo ele. Então, para evitar denúncias, né? Como comentaram, infelizmente é uma prática
né, que não pode, mas aqui em Curitiba todos os lugares fazem. E também essa questão de informação, que o Tony comentou, né? É muito importante a informação, principalmente quando é campus de multifocais, né? Eu recebi diversos clientes na ótica só essa semana que fizeram o óculos não faz uma semana, não se adaptaram, mandaram para garantia, não conseguiram, fizeram óculos com a gente, estão amando. Por quê? Tiveram acesso à informação que não foi passado nos outros lugares. Então, isso eu acho que ficou um diferencial muito legal do Instituto. A Luana, que é a nossa chefe, ela sempre enfatiza muito isso. Fernando tá sempre nos auxiliando também. E ela sempre fala, sempre explicar tudo para o cliente. Tem gente que sai de lá se sentindo o próprio consultor óptico da loja, que sabe de tudo, já sai pronto para vender um óculos. E isso eu achei uma coisa bem diferente do Instituto, que é acesso à informação. Legal, muito bom. Olha só. Alguém mais, Gabriel? Alguém Acho mais que a aí? Gisele, acho que a Gisele só foi interagir, bater palma e levantou sem querer, mas tá tudo certo. Foi? Bom, opa. Veja só, pessoal. Quando nós, né? Isso todo mundo falou aqui é para sintetizar e é muito importante para todo mundo, porque nós temos que ter convicção e certeza do que nós queremos transmitir para as pessoas através da nossa comunicação, tá certo? Quem são os nossos clientes? Quando nós temos convicção, a gente coloca mais energia, porque a gente acredita mais. E quando a gente acredita, a gente normalmente faz mais resultado, porque nós começamos a entregar mais. Beleza? Então, vamos usar tudo isso em nosso favor. Vamos usar toda essa nossa comunicação para fortalecer os nossos resultados. Vamos usar toda essa identificação em que nós conseguimos impactar as pessoas, convertendo para dentro de nossas lojas, porque isso vai fazer com que nós tenhamos a nossa fatia. Eu sempre digo o seguinte: nós somos muito agressivos, nós temos uma comunicação muito objetiva e direta para o nosso cliente, porque nós sabemos quem é o nosso cliente, mas nós só queremos o nosso. Qualquer mercado que nós chegarmos, nós queremos se posicionar para conquistar o nosso objetivo, a nossa meta, o nosso resultado, oportunizar as pessoas, democratizar através de uma experiência diferente de compra de óculos e de venda de óculos e alcançar o nosso. Ninguém está tomando nada de ninguém. O mercado é um bolo. Esse bolo tem 100 pedaços, que é 100%. Nós queremos o nosso. Quanto que para você fazer grandes resultados, você precisa de quantos por cento desse bolo? Às vezes é 1%. 1% tem 99% para todo mundo ainda. Não é verdade? Então, é conhecer os nossos concorrentes, mas se preocupar com o nosso, com produzir o nosso, com não dar desculpas, com não usar o concorrente como desculpa. Vamos fazer a nossa parte, oferecer a experiência com entrega, que certamente nós vamos a cada dia mais conquistar os nossos objetivos. Fala, Rude. Tony, tem um negócio muito interessante, são nossos óculos solares, né? Lá nós temos o Lesons e fomos avaliar as nossas lentes. E chegou uma pessoa lá conhecida com um óculos caro, um Giorgio Armani, um óculos de R$ 2.500, e a lente não era polarizada. Quando nós colocamos para comparar com os nossos os nossos solares polarizados, e quando a gente foi testar, né? O Gabriel deu orientou a gente como fazer essa avaliação, que é bem interessante. Os nossos, eles passando menos filtro, UVA, UVB, e menos luz azul, ou seja, nossas lentes com óculos de 79, 120, 119, 149, com mais qualidade do que um óculos de R$ 2.500. Eu tenho também um óculos pessoal meu, que eu comprei uns 2 anos atrás, um Carreira, também foi um óculos caro, e deu a mesma coisa. Então eu chamei as meninas, mostrei de que está vendo com a qualidade do produto, vocês têm na mão, barato, então vocês acreditem, vocês coloquem energia
E quando vocês veem isso, pode chegar, qualquer pessoa está aqui, nós vamos fazer o teste aqui das lentes. Vocês vão ver a qualidade dos nossos óculos, não é porque é barato que não tem qualidade. Essa mesma pessoa que chegou com esse Giorgio Armani, o óculos dele descascando um pouquinho. Ele até queria colocar uma lente com grau. Só que desistiu porque o óculos dele, com 6 meses de comprado, eu digo, se acontecer com um dos nossos óculos, vocês estão vendo que pode acontecer também com o Giorgio Armani. Então, isso Isso é incrível. E é acontece natural. mesmo. É. Aí então, quando elas viram, né? Aí, assim, eu sei que deu outro ânimo, até você fala com muito mais propriedade das coisas que você tem na mão, é como aqueles testes que a armação não quebra, que a qualidade das armações, aquilo é muito importante. Quando a gente posta, as pessoas começam a ver, começam a acreditar, tanto que alguns concorrentes mandam comprar as armações da gente. Perfeito. Tem que acreditar, né, pessoal? Tem que acreditar. Obviamente que às vezes pode acontecer um lote, alguma coisa específica, a gente está muito criterioso nisso, pode acontecer, e aí a gente vai trocar imediatamente. Mas no geral, são peças com qualidade que o feedback é muito positivo dos clientes. E é isso, né? Você vê, um Jorge Armani, R$ 2.000, acontece, né? Infelizmente, acontece. A gente nunca quer que aconteça, mas nós precisamos acreditar no nosso modelo, na cultura do nosso negócio, na nossa marca, no poder da nossa comunicação, na agressividade do nosso negócio e na qualidade dos nossos produtos. E quando eu falo de qualidade dos nossos produtos, eu vou falar de lente aqui, ó. Olha que engraçado. Como vamos democratizar o acesso ao óculos no Brasil? Ó, o valor que o cliente economiza na armação consegue investir em melhores tratamentos, materiais ou desenhos. Nós, no Nordeste, em alguns lugares, a gente não consegue trabalhar com a nossa tecnologia, em suma, porque eles não conseguem ter acesso ao freeform devido à logística. Mas a maioria das lojas trabalham. Por exemplo, lá em Sobral trabalha, vende lente freeform lá, o Rude vende em Santo Inês também. E, gente, nós temos acesso a desenhos e qualidade de lentes como a Cíntia que falou, né, de Curitiba, Kailane é a Cíntia, Kailane, né? Kailane que falou, nós oferecemos lentes de marca própria, mas com altíssima qualidade, com altíssima tecnologia, produtos que, se bem escolhido a armação, se respeitado as medidas de DNP e altura, trabalhado corretamente, entregam altíssima performance e às vezes é metade do preço do que uma lente cara. Às vezes o cliente usa Varilux e muita gente quando vai começar, né, começa com medo, né? Às vezes eu já peguei vendedor que veio de outras óticas trabalhando com a gente, aqui, por não sei se está aqui, ó. Mas será que a gerente do Alexandre está aqui, lá de Francisco Beltrão? Eu não vi ela aqui. Mas assim, ela veio de outro segmento, né? Desculpa, ela veio de outra ótica, de outra rede há muito tempo, né, Gabriel? E para convencer aquela mulher de que as lentes que nós produzimos eram boas, mas deu muito trabalho. Por quê? Porque é marca própria, oferecendo muita tecnologia, mas com valores comparado aos players, Zeiss, Varilux, etc., com desenhos equiparados, nossos valores são muito mais acessíveis. E ela não acreditava que isso era possível. Então, ela teve que passar por um teste de convencimento de que aquilo que ela estava vendendo era bom. E hoje ela está lá arrebentando, fazendo grandes resultados. Então, nós precisamos acreditar, porque nós só vendemos bem aquilo que nós compraríamos para nós ou para alguém da nossa família. Qual é a armação que nós vendemos primeiro? É a armação que quando chega a gente olha e fala, nossa, mas que armação linda! Essa é a primeira que nós vendemos. Pode falar, professor. Desculpa, não levantei a mão aqui. Só para complementar, essa mesma pessoa, a Josi, maravilhosa, fazendo um baita de um trabalho com o Alexandre. Só para lembrar, quem estava na convenção vai lembrar. Qual foi a gerente que mais vendeu dentro da IVS? A Josi. Exato. Olha só, né? Exatamente, professor, exatamente. Ela recebeu o prêmio, né, de gerente que mais vendeu no ano. Então, ela não acreditava no início. Então, nós acreditarmos no nosso modelo, na nossa cultura, na nossa experiência, na nossa formatação, na nossa comunicação e nos nossos produtos é
fundamental para nós realmente performarmos e fazermos o melhor resultado possível. Então, a nossa cultura tem que estar aqui, ó, arraigada, tem que estar correndo nas veias. Temos que acreditar. Se você não acredita em algo, então não faça. Procure acreditar. Busque por conhecimento. Mas nós só conseguimos fazer bem feito quando nós fazemos com entrega. E nós só conseguimos entregar realmente se nós acreditamos. Nada que a gente duvida dá certo. Quando eu vendo uma franquia, quando eu convenço um candidato de que ele pode realmente comprar, ele tem que confiar que alguém vai comprar um negócio de R$200 mil sem acreditar? Sem confiar? Agora, como que eu convenço ele? Eu primeiro preciso acreditar. Eu primeiro preciso ter resultado. E aí eu convenço ele. No contrário, como é que eu vou convencer? E é por isso que eu amo falar e vender franquia do IVS, porque eu tenho resultado com as minhas lojas. Eu tenho. Tá? Com gerentes, eu não estou dentro. Eu tenho loja minha que já inaugurou há um ano e um mês. Um ano em um mês, e eu ainda não visitei ela. Nunca fui. Eu vou, prometo. Se tiver gerentes aqui, inclusive, participando, eu vou, eu prometo. Né? Dourados, Três Lagoas, Campo Grande, entre outras. Eu nunca fui. Mas eu acredito tanto na cultura, no modelo, no formato do negócio, que eu invisto e invisto em pessoas para replicar esse negócio. Então, se vocês acreditarem nessa experiência que realmente o nosso negócio oferece para os clientes, não tem erro. Vocês vão, sim, fazer resultados incríveis. Então, a gente falou aqui sobre missão, visão e valores. Falei um pouquinho sobre a história do IVS. Falei sobre a nossa cultura, por que existimos, com quais valores existimos, né? Falei aqui sobre a experiência do autoatendimento com consultoria, com atendimento ali de vendedores. Falei de qualidade de produto, falei de armações, falei de franquias, né? Tudo está relacionado a nós democratizarmos o acesso ao óculos, com nova experiência. E assim, para finalizarmos, como democratizar o acesso ao óculos é como fazer com que pessoas que não têm condições, como que crianças do Brasil que não têm condições, possam também voltar a enxergar. E aí eu falo com muito orgulho para vocês do Criança de Visão. Eu falo com tanto orgulho que eu te peço, você precisa mostrar para os seus clientes o que é o Criança de Visão. Que nós somos solidários ao usuário e somos solidários também no agir em fazer realmente movimentos para impactar a vida das crianças. Então, vocês precisam valorizar isso, vocês precisam falar para o cliente de vocês o quanto que, quando ele compra um óculos no IVS, ele está abençoando e ajudando uma criança carente de periferia que precisa de um óculos. E eu tenho visto várias lojas doando óculos aleatoriamente pelo Criança de Visão, e para quem já doou, a satisfação que nós temos quando nós fazemos isso é maior do que ganhar dinheiro. E olha que ganhar dinheiro é bom, hein? Nossa! Melhor do que ganhar dinheiro é só gastar dinheiro. Gastar dinheiro é bom demais. Minha mulher falou, melhor do que ganhar dinheiro é ser casada comigo. Ela não é convencida, não. Mas o Criança de Visão é extraordinário. Levem isso para os clientes de vocês. Falem do Criança de Visão. Desenvolva a cultura de todo mês doar ali um óculos para uma criança. Impactar uma vida, transformar uma vida. 1/3 do abandono escolar no Brasil é porque não tem condições de enxergar bem. É porque não tem um óculos, é porque não tem uma consulta. Imagina todos nós, todos os meses, transformando em cada lugar, em cada loja, nas 140 lojas, uma criança
Uma vida entregando visão para quem não tem condições. Isso é uma corrente espetacular, extraordinária. Tá certo? E é assim que nós democratizaremos o acesso ao óculos no Brasil, oferecendo experiência para os nossos clientes com produtos de qualidade, gerando custo-benefício, acessibilidade, agregando valor e mais que isso, transformando vidas através do Criança de Visão. Vamos soltar o vídeo do Criança de Visão aí para todo mundo ver. Acho que tá sem som, hein, Gabriel? Pessoal, vocês não estão escutando o áudio? Não. Aqui para mim sai normal. Não. Não. Não, que não. Não. Acho que depois nós vamos compartilhar de alguma forma. Eu vou rodar o vídeo aqui de qualquer forma e aí no final a gente compartilha dentro do grupo o vídeo para todo mundo ter acesso, tá bom? Faltou só o som, só. Vamos olhar o vídeo, então. Ô, Gabriel, acho que você abriu seu microfone, não sai, não? O delay também tá ruim, viu, Tony? Tá bem ruim, tá bem ruim. Vamos mandar no grupo o vídeo, né? Isso, eu vou mandar, eu mando no grupo para todo mundo ter acesso, até para uso, né, no dia a dia ali, apresentando para os clientes, eu vou enviar no E grupo. aí, Gabriel, no nosso grupo amanhã, você manda também aquele outro vídeo da convenção do Criança de Visão que nós fizemos, que ele é realmente emocionante, ele é muito legal, incrível, vai ser sensacional. Estudo Visão Solidária de 2015 democratizando o uso do óculos no Brasil. E a cada dia mais agora, através dessa corrente do bem, que é a nossa franquia democratizando e nos 4 cantos do Brasil, vamos continuar esse ano. Pode falar, professor. Mais do que mostrar para os nossos clientes, Tony, eu gostaria de fazer aqui uma convocação. Tem que chamar os funcionários na loja, naquela conversa de 5 minutos, 15 minutos, passar o vídeo e mostrar isso para eles. Porque, gente, isso tem que ser multiplicado. Porque se as pessoas compram, porque a gente tem um projeto social, os nossos colaboradores também ficam mais felizes de saber que trabalham numa empresa que tem muito além do compromisso de democratizar os óculos, fazer os óculos chegar naqueles que não poderiam. Então, assim, sim, tem que mostrar para o cliente, sim, tem que divulgar, mas sim, o nosso primeiro cliente é o nosso colaborador. Como o Tony falou, a gente tem que fazer ele acreditar na lente, acreditar na armação, e tem que também fazer ele acreditar no nosso projeto. Porque senão de nada adianta. Então, chamem os colaboradores, mostrem esses vídeos para o colaborador. Vocês vão ter amanhã o vídeo no nosso grupo, né? Todos os gestores de loja foram convocados a estar no Blue Power. Então, eu intimido vocês, né? Eu convoco vocês. Nem que seja para pegar no celular e mandar no... Olha aqui, cara. Mandar no grupo da loja. Criança Visão Solidária. A Criança de Visão tem que ser difundido ainda mais, não só entre os clientes, mas entre nós colaboradores. Legal. Você viu que ele falou com emoção e com dor, né? Que ele tá com dor no hospital. Professor, esse professor é apaixonado no IVS mesmo, ele não brinca não. Pessoal, é isso. Obrigado por cada um de vocês. Obrigado por fazer do IVS grande. Obrigado por acreditar. Todo o conteúdo que eu compartilhei aqui com vocês hoje é para embasar, é para te dar mais norte, mais direção sobre como fazer,
sobre como impactar a vida dos nossos clientes, sobre como dar e entregar o nosso melhor para os nossos clientes. Aqui, ó, são 88 pessoas, quase 90 pessoas finalizando a aula. E nós temos pessoas dos 4 cantos do Brasil. 4 cantos do Brasil. Ó, Maranhão, Alagoas falou aqui, Curitiba, Santa Catarina. Tô vendo aqui a Patrícia de Passo Fundo, né, Rio Grande do Sul. Inclusive, parabéns, fez aniversário esses dias. E, gente, é isso, né? Quando nasce um projeto grande, ele não pode ficar na mão de só uma pessoa, e é por isso que nós estamos aqui. É muita gente compartilhando dessa paixão, dessa cultura, desse propósito, dessa missão, que é levar essa experiência extraordinária e incrível. Obrigado por cada um de vocês, por estarem acreditando, obrigado porque todos os dias vocês saem de casa, cada vendedor aqui, cada gerente aqui, que todos os dias sai de casa para entregar o seu melhor, né, para levar visão de qualidade para a vida das pessoas. Obrigado porque vocês acreditaram, estão aqui, estão estudando, se dedicando a se desenvolverem, a ganharem conhecimento para fazer do dia a dia de vocês um dia a dia ainda mais completo, mais preparado, para que a tão falada experiência para os clientes seja entregue de modo que a cada dia mais tenha mais recorrência, tenha mais indicação de pessoas e que sim, vocês vendam muito e botem muito dinheiro no bolso, que óbvio, né? Todos nós estamos trabalhando para ganhar dinheiro. Empresário não trabalha para trocar figurinha, para ganhar dinheiro. Então, estamos juntos para ganhar dinheiro e ainda impactar a vida das pessoas. Tá bom, gente? Muito obrigado, Deus abençoe. Boa noite, obrigado. Primeira aula Blue Power de muitas que virão agora. Estamos juntos. Na última aula do curso eu estarei. Ministrarei a última aula, faço compromisso aqui e eu quero poder olhar para todas essas pessoas que estão gravadas aqui e ver quem é que vai até o final. Beleza? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Obrigado, Tony. Valeu. Boa noite, boa pessoal. noite. Só Abraço. para finalizar, já disponibilizamos o vídeo no nosso grupo, tá? Vai ser o grupo de comunicação para nós compartilharmos, né, as novidades do grupo, os cronogramas. Perfeito. E aí, qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco da franqueadora, que nós estaremos tirando todas as dúvidas. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Valeu, pessoal. Boa Até o noite. próximo encontro no dia 26. Valeu. Boa noite. Valeu, gente. Boa Valeu, noite. gente. Tchau, tchau. Tchau.